acompanha, e nós vamos trabalhar nessa noite o que fazer na caminhada da fé, ou na caminhada da fé, o que fazer? Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa na caminhada da fé que eu preciso observar, e o autor bíblico vai dizer, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunhas aqui, algumas pessoas ficam pensando: será que é os anjos? Será que são as pessoas à nossa volta? Não, não são nem os anjos nem as pessoas à nossa volta. Aqui, as nuvens, ou a nuvem de testemunhas, são todas as pessoas relatadas no capítulo 11 dessa carta. Lá tem os heróis da fé. Então, o que é que o apóstolo, ou o autor bíblico que escreveu, está dizendo? Esse pessoal, irmão, a quem essa carta está sendo escrita, eles estavam passando por um momento de muita tribulação. Porque eles eram judeus, que tinham entregado a vida para Jesus, e agora estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Porque para um judeu ortodoxo, entregar a vida para Jesus é uma afronta. Porque eles acreditam que Jesus é um falsário. Jesus é um enganador. Estou falando de um judeu ortodoxo. Então, para um judeu daquela época, ortodoxo, um judeu a nível ali, quando um dos seus patrícios ou um dos seus compatriotas entregavam a vida para Jesus, eles perseguiam, porque eles não aceitavam essa mudança. Eles eram adoradores de Deus, tá bom, seguiam a lei, e agora eles seguem um tal de Jesus. Então, para o judeu, isso era uma afronta. E o que era que o judeu fazia? Perseguia os seus irmãos, porque agora eles abraçaram a fé em Jesus. Perseguiam ao ponto, irmãos, de confiscarem os bens daquelas pessoas. Então, os judeus começaram a ser perseguidos para serem tentados a retornarem novamente para o judaísmo. E aí, o autor que escreve diz assim: vocês devem atentar. Está em luta? Está. Estão sendo perseguidos? Estamos. As provações estão sendo duras para vocês? Os judeus diziam sim. Eles dizem o seguinte: observem a nuvem de testemunhas que estão à volta de vocês. E qual que era a nuvem? Eram as pessoas que tinham vencido pela fé e aqueles que tinham perseverado mesmo em meio à dificuldade. Então o autor manda olhar para quem? Manda olhar para aqueles homens que pela fé conseguiram fazer proezas, e manda olhar para aqueles homens que pela fé suportaram grandes tribulações na vida. Então, para você caminhar na caminhada cristã, nessa caminhada de fé, você precisa atentar para essas pessoas da Escritura. Olhar para aqueles que pela fé conseguiram apagar a força do fogo, fechar a boca de leão, abrir mar vermelho, mas também olhar para aqueles que morreram e não negaram a sua fé. Então você tem que ter fé para fazer as coisas acontecer e ter fé para suportar quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Então, para viver a caminhada da fé, eu tenho que ter esses dois pontos. Ter fé que vai acontecer e ter fé que não aconteceu, mas eu continuo firme. Eu não vou desanimar. Eu vou ficar firme